Lilith, o coletivo e o conforto da ilusão. Eu sou Devalaio, autora da coleção Legado de Lilith, sou condutora de percepções e terapeuta holística e hoje estou aqui para bater esse papo interessante com você, que são percepções que são extraídas do querido grupo de estudos do livro chamado de Lilith e que nos trazem um grande enriquecimento, e eu fiquei com muita vontade de compartilhar essas percepções aqui com vocês no canal hoje. E então, quando a gente entra neste assunto do coletivo e o conforto da ilusão, e a gente percebe, nós vamos estudando, né, a timeline, a história da humanidade. E historicamente, as massas humanas, elas sempre funcionaram por intermédio dos mitos. Existe um metabolismo psicológico no ser humano em que o mito ele acaba se tornando um processo psicológico fundamental de entendimento da realidade. E que na medida em que o ser humano vai crescendo, ele vai alterando as configurações de como esse mito se comporta e ele vai substituindo determinadas tarefas que ele atribuía aos mitos para a sua mente mais racional, para esse lado logos, para esse lado mais científico, conforme nós vamos entendendo mais como funciona a realidade. Mas quando a gente fala então de mito, de Lilith, de ilusão, por exemplo, né, seja pela demonização de Lilith, pela dogmatização e também pelas polarizações modernas que são feitas com Lilith, né, com o arquétipo de Lilith, com a consciência, a essência, a energia Lilith, enquanto um elemento fundamental que alimenta, que nutre os nossos processos psicológicos. Então, quando nós analisamos dessa perspectiva histórica, nós percebemos que a ilusão, ela cumpre uma função psíquica da nossa mente. Ela é uma função psíquica, uma necessidade psíquica da mente humana. Ela gera uma sensação de pertencimento e alivia o peso da existência. Então, vamos dizer que enquanto alimentamos determinadas ilusões acerca da vida, do funcionamento da realidade, do mundo, a nossa interpretação sobre o que está acontecendo conosco no nosso dia a dia, a rede social, como é que eu vou aparecer no Instagram, né? Então, a gente tem todo esse processo da ilusão que nós gostamos de nutrir, de alimentar, né? E o fato da gente estar aqui também numa plataforma compartilhando estas ideias não significa também que não estamos dentro de uma ilusão. E quando a gente diz que o mundo é uma ilusão, nós sabemos que a nossa realidade ela é feita, moldada por uma tessitura de sonhos que nós tivemos antes da nossa manifestação, antes do nosso nascimento no mundo carnal, né? No mundo material, no mundo físico. Então, indo mais fundo nesse assunto, quando a gente pensa em Lilith, a gente pensa do conforto da ilusão, nós esbarramos num discurso moderno, muito típico ultimamente, como sair da ilusão, despertar da humanidade, esse planeta, isso aqui tudo é uma matrix de ilusão, né? E eu descobri que eu sou uma semente estelar, o que eu faço? Então, quando a gente fala de sair da ilusão, nós entendemos que é um processo que dá muito trabalho, né? É um processo que dá muito trabalho porque exige você cruzar o deserto, como Lilith na lenda edênica, usando ela como uma metáfora, né? Ela saiu do Éden e atravessou, sobrevoou o Mar Vermelho, né? Foi para o deserto. Então, cruzar esse deserto dá muito trabalho, né? Porque é o deserto da verdade, é o deserto da desconstrução,
né? Aguentar o silêncio, encarar a sua própria sombra, que são estes pensamentos navegantes, esses pensamentos retroativos, esses pensamentos que são alimentados no inconsciente com crenças, e ter que aguentar esse falatório mental para muitos de nós é insuportável, né? Assumir a responsabilidade total, 100%, pelas próprias escolhas, que é essa lição de soberania que todo mundo deseja, que Lilith ela representa para nós, né? E vem como uma inspiração que nós desejamos, uma verdadeira soberania, o soberano de si mesma, a soberana de si mesma. É uma palavra muito ativa no discurso do despertar da consciência atual. Então, sair da ilusão dá trabalho, né, gente? Desconstruir ilusões dá trabalho porque a gente tem apego. Essa é uma das lições que Lilith nos traz quando nós estudamos as lendas, as histórias, né, os mitologemas do mito Lilith, do arquétipo Lilith, né? Mitologemas são essas pequenas passagens, estas historietas, várias historietas diferentes da personagem Lilith dentro da lenda, do mito maior. Então, para o bando, né, para nós enquanto bando, né, enquanto massa coletiva, enquanto massa humana, é muito mais confortável projetar o mal numa outra pessoa, num inimigo externo, seja num inimigo imaginário, carnal, espiritual, né? E se anestesiar com narrativas que já estão prontas. Então, às vezes é mais fácil para determinadas pessoas acreditarem, por exemplo, foi Lilith que me fez fazer isso, eu não estava cultuando ela, e quando eu comecei a cultuá-la, eu fiquei com vontade de fazer tal e tal coisa. E quando a gente fala para essas pessoas, olha, presta atenção, toma cuidado com o que você fala por aí, ainda mais de Lilith, porque isso daí é sombra sua. Ela só acentuou, revelou para você uma tendência que havia sido reprimida e que você precisa trabalhar. A forma como você vai trabalhar essa tendência é uma responsabilidade sua, não é dela. Afinal, você queria um contato, uma conexão. Você chegou a pedir um conselho sobre como trabalhar, por exemplo, com a minha repressão sexual. Como lidar com o desejo contido e não conseguir manifestá-lo. Um exemplo que a gente traz aqui, né? Já que Lilith é muito associada com manifestações da libido. Então, para a massa, para um bando como nós, é sempre muito mais fácil a gente viver anestesiado. A gente toma essa anestesia da narrativa que já está pronta, né? A sombra é o outro. A sombra é sempre o outro. Tenho aqui no canal eu sempre menciono, né, este estudo da sombra. Ali na série da Lilith astrológica, Lilith em Libra, nós falamos um pouquinho a respeito da sombra, do ânimos e da ânima, mas também temos um Lilith Satsang, que foi um encontro que se chama O Poder da Sombra, que também está disponível na Hotmart para quem se interessar. E para quem se interessar em se aprofundar no assunto da sombra, são mais de 4 horas de aula, tá, gente? Vale muito a pena. Então, em função dessa nossa necessidade de estar sempre buscando a imaginação para conseguir explicar a realidade, seja por intermédio de mitos, seja por fantasias, estas são as razões pelas quais as estruturas sociais que nós temos, a nossa cultura, tende a perpetuar ainda mais as ilusões, porque a ilusão é o cimento que une a maioria, porque ela tem um componente em comum, é a nossa capacidade de imaginar. Então, nós
começamos a questionar e trazemos aqui também para essa pauta, não como nós paramos com isso, porque é impossível você parar de pensar, é impossível você parar de imaginar. Você vai estar sempre imaginando, criando. A criatividade é essa energia que gera mundos, a energia que cria mundos, a libido, a Kundalini. Sim, nós temos Kundalini numa quantidade perfeita para manter o funcionamento do nosso organismo, mas ela não é assim ativadona, ativada, não. Nós temos a Kundalini numa quantidade adequada para manter os nossos níveis, a nossa libido, a nossa psique funcionando de uma forma harmoniosa. Então, quando a gente pensa nesse processo, então vamos despertar da ilusão, vamos... O que é isso? A ilusão é o cimento que une a maioria. Para quem está num processo de despertar, essa frase pode chocar um pouquinho, né? Mas vamos entender o que significa isso, porque aqui é uma reflexão, a gente está aqui para pensar mesmo, né? Vamos então raciocinar o despertar como uma jornada de contrabando, vamos dizer, né? Então quem está despertando está ali na outra via ali do contrabandista, né? Que se a história mostra que a humanidade como um todo, né? Dificilmente ela acorda em bloco. Isso já, a gente tem dados históricos a respeito disso, né? As ondas, as tendências que vêm de uma década para outra, de centenas de anos para outra. Então, de um milênio para o outro, em um milênio muita coisa acontece, não é mesmo? Então, dificilmente a humanidade tem a tendência de acordar em bloco. Nós estamos vivenciando um despertar coletivo, mas não é exatamente todo mundo. Tem muito trabalho ainda para ser feito, né? E então a humanidade, ela também mostra que sempre existiram minorias altamente criativas, tá? São então os dissidentes, os iniciados, os buscadores, os despertandos, as pessoas que estão em despertário. E hoje em dia, dentro da minha visão pessoal, isso não é mais uma minoria. Hoje em dia nós já somos realmente assim, nós conseguimos montar uma massa crítica de criatividade, de pessoas criativas. Mas ainda existe sim a tendência do coletivo como manada querer manter o cimento que une as maiorias, essa ilusão de como viver a vida e de como interpretar a vida, porque é mais fácil, né? É muito mais fácil do que você atravessar o deserto da sua consciência, o deserto da sua alma, do que você começar a buscar recursos para transformar esse deserto interior num oásis. E sempre que você desmascara, que você se desilude, desmascara uma ilusão, então vem um processo de torre, como a torre do tarô, né? E nós temos um curso aí do Caminho de Lilith, que é um curso iniciático com as cartas do tarô dentro da energia de Lilith, um curso maravilhoso. Vou deixar o link aqui também na descrição para você. Então, quando vem esse momento da torre, da carta do tarô, é a saída da ilusão. Muitas vezes isso vem... eu moro numa rua barulhenta, tá, gente? Então, eventualmente, tem carrinhos aí, caminhõezinhos passando. Então, quando a gente tá nesse momento torre do tarô, a gente tá na saída da ilusão. E, normalmente, quando isso vem dentro de uma energia de Lilith, pode ser que você não tenha pedido ou projetado. Aliás, a torre nunca é assim projetada. Eu creio que as pessoas mais sábias, que são já visionárias, elas pressentem que tem uma mudança acontecendo e elas já são não medrosas, elas são sábias, elas são prevenidas, então elas já têm um treinamento emocional prévio para quando essa mudança acontecer, elas terem um plano B, um plano C, se o plano A falhar, né? Então, quando a gente sai dessa ilusão, essa coisa de sair da ilusão nunca foi exatamente um fenômeno em massa.
mas sempre foi muito mais um processo artesanal de indivíduo para indivíduo mesmo. Né? O despertar é um processo artesanal, gente. Vai de pessoa para pessoa. E parabéns para nós, gratidão para nós que estamos firmes, fortes, outros aos trancos e barrancos, mas continuamos nesse processo de despertar da consciência, né? Então, quando uma pessoa limpa os olhos e enxerga a realidade além do mito que é domesticado, no caso aqui a gente está trazendo Lilith, a pessoa então que começa a perceber isso, ela não muda a humanidade inteira só de uma vez. Então, por exemplo, escrever o livro chamado de Lilith e ter outros livros de outros autores e autoras tão maravilhosos que falam a respeito de Lilith, pessoas, né, falando sobre Lilith. Então, nada disso altera totalmente, completamente a visão domesticada que a maioria das pessoas ainda tem dela, né? Mas vamos dizer que essa alteração da percepção de quando você tem uma nova visão, uma nova reflexão sobre Lilith que é lançada no mercado. Então, quando você vê alguém num podcast, quando você vê alguém que escreveu um livro interessante, essa pessoa ela pode não alterar toda a massa, todo o coletivo, mas ela altera o ecossistema ao redor dela de uma forma que é irreversível. Então, quanto mais nós falamos de Lilith, nós vamos transmigrando, né, as nossas energias, transcendendo e transformando e mudando, alterando a forma como a gente pensa a respeito dela, a gente também vai alterando a nossa realidade, vai compreendendo que determinadas ilusões, como muletas, não nos serviam até um certo ponto, que depois a gente não precisa mais daquilo para continuar vivendo, a gente começa a se fortalecer, né? Então, quando nós temos, por exemplo, nos cursos, na reunião dos grupos de estudos, nas aulas e aqui no canal, o que a gente faz é exatamente isso, né? É uma tentativa ali de despedaçar esses literalismos e estes anacronismos que foram feitos usando a palavra Lilith. E aí quem lê o livro chamado de Lilith pode entender isso de uma forma mais profunda, mas eu quero trazer isso daqui um pouquinho mais mastigado para vocês hoje, né? Então a gente pergunta o seguinte, será que, e é uma pergunta assim que a maioria de nós tem, será que a humanidade ela vai mesmo despertar nessa transição planetária, né? Ah, não, tem aqueles que acreditam, não vai, porque a humanidade já despertou, outros não. Assim, a gente vê, eu particularmente, eu percebo que ainda tem muito trabalho a ser feito, porque o despertário é um serviço artesanal, não é uma coisa assim, a gente fala de despertar em massa, mas na verdade ele ocorre de indivíduo para indivíduo. Então, quando a gente fala do despertar com Lilith, ou com o que quer que seja, com linhagens estelares, enfim, com seus guias espirituais, e no que quer que você acredite, que você creia, nós estamos falando de um processo de ascensão que começa pelo lado de dentro, ela é para dentro, né? Não é que vai chegar uma nave no nosso quintal e vai nos levar para sempre para o mundo de felicidades, né? Para um mundo bem afortunado. Nós é que somos esses futuros bem afortunados que trarão, que estão implantando, implementando essa nova terra, essa nova frequência aqui e no agora. Então todo o processo ele é artesanal e toda mudança individual ela vai ocorrer, ela vai mudar o ecossistema ao redor dela. Ela não vai exatamente chegar e jogar assim para a maioria, num processo de despertar. Eu creio que essa também é uma fantasia que nós temos, né? Um sonho
que a gente tem. E é muito importante, aí entra a importância da ilusão, a importância da imaginação, a importância do sonhar. Porque mesmo que você não veja que está acontecendo, quando você tem uma meta, né, um sonho para realizar e você coloca, vamos supor, um prazo naquilo, então você já tem uma meta para cumprir. Quando você não tem um prazo, você tem um sonho. E sonhar com um mundo melhor é natural das pessoas que realmente gostam e se preocupam com a harmonia, com a estética vibracional do ambiente onde elas vivem, do ambiente onde você ancora a sua energia, não é mesmo? Se você é com essa pessoa que eu estou conversando, né? A gente realmente tem essa preocupação, né, com a beleza vibracional. Então, a humanidade ela vai despertar da ilusão, né? Provavelmente não. Provavelmente não. Aí eu acho que muita gente pode dizer, nossa, Dê, você não acredita? Não, eu creio no despertar. Mas não na forma literalista como muita gente tem colocado hoje, como muita gente tem acreditado. A mente humana, ela parece estar programada para criar novas ilusões assim que destrói as antigas. É o que nós fazemos. Nós destruímos ilusões e nós criamos novas ilusões. Nós precisamos de base para encarar a realidade. E mesmo com os nossos instrumentos tecnológicos, os instrumentos, as máquinas que nós usamos para fazer a leitura da realidade, elas não estão exatamente mostrando os dados da realidade como a realidade realmente é, mas sim como elas podem interpretar, até onde elas conseguem captar, como os nossos olhos que captam apenas determinadas frequências e não todas as frequências. Nós não enxergamos todo o espectro de cores, né? Então, é uma tendência da nossa mente criar novas ilusões, criar novas expectativas, é do ser humano. E o verdadeiro milagre, então, não está na gente colocar fim em todas as ilusões, porque se o mundo material é um sonho, então ele é uma ilusão. Se você coloca fim nesse sonho, não tem mais sentido, então você está encarnado, né? Você já pode se iluminar e voltar para a fonte de tudo que é, de onde você saiu, não é mesmo? E aí, então, que Lilith vem com essa lição assim maravilhosa, né? Que mesmo a ilusão, ela tem a sua função psíquica, tá? Então, o verdadeiro milagre não está exatamente na gente sair, colocar o fim em toda a ilusão que existe para a espécie humana inteira, vamos colocar assim, mas ela está nessa capacidade que eu e você temos, que nós temos assim como um todo, de no meio desse barulho, do burburinho ali desse mundo, da gente escolher o deserto da verdade no momento que é necessário, da gente ter a coragem de assumir que nesse momento eu tô passando por isso, não gostaria, porque assim, esse negócio aqui é deserto, não tem água fresca, o sol tá escaldante, mas eu vou encontrar recursos internos para transformar isso daqui num oásis. Né, o famoso também, trocando em miúdos, se a vida te dá limões, você faz o quê? Uma limonada. No caso de Lilith, ela vai trazer o quê? Um deserto, né? Não vai ter nenhuma suquita ali para você, para acompanhar a tua história ali no laguinho do deserto, não. Você vai ter que procurar realmente o oásis, você vai ter que realmente reunir esses recursos para você entender a verdade de si mesmo. Então esse milagre, né, vai ser um milagre quando a humanidade despertar, ou uma parte da humanidade vai despertar, outra parte vai ficar na velha terra e a outra vai embora para a nova terra. Eu particularmente, assim, eu acredito que existem muitas versões dessa mesma ideia e que todas elas têm a sua função e cumprem sua função psíquica. Então todas elas são verdade de algum modo. E todas elas também são modelos, são imaginações que nós temos do que pode acontecer no caso de um despertário em massa, e isso daí realmente é um sonho,
É uma ilusão, porque a gente sabe que o despertário ele é individual e cada indivíduo, então, ele vai formando a união dos indivíduos, forma então o que? Um ecossistema ao redor ali, e essas pessoas vão ampliando, amplificando essa massa crítica, esse inconsciente coletivo começa a crescer dentro daquele saber daquele ecossistema, né? E esse é o processo lilithiano também, de quando a gente começa a derrubar essas ilusões, essas crenças nocivas a respeito da energia Lilith, né? E ela que traz muito essa coisa de que você tem autonomia para se salvar ou para você, vamos dizer, deliberadamente, alcançar um nível de consciência, um status de consciência melhor do que o que você tinha, né? Quando você trabalha isso dentro de você, você pode sim fazer isso, você tem o poder para isso, você pode não conhecer o poder que você tem, mas que você tem esse poder, você tem. E Lilith, quando a gente trabalha a energia Lilith, então esse poder ele vem à tona. E quando estava muito tempo reprimido, aí acontece de vir aquela energia de despertar que ela vem de uma forma muito abrupta, que a pessoa não estava esperando, né? Vem aquele momento torre ali do tarô, né? Então, quando a gente fala de Lilith, então, tá todo mundo assim buscando muito essa soberania, essa autonomia, esse feminino, esse poder de ser livre, essa liberdade. Então a gente está falando de uma soberania vibracional, espiritual, e para Lilith, soberania ela começa sempre na nossa vibração, porque é você quem precisa se tornar a frequência dominante do seu próprio sistema. Então essa lição está lá no Lilith Satsang, a liberdade de Lilith, está lá no poder da sombra, e também tem um outro satsang que fala do poder de Lilith, o satsang sobre o poder em si, né? Então a gente está falando de uma soberania que ela é espiritual, sober, né? Eu estar sobre mim mesmo, eu sou tudo em mim. E nós, vamos dizer que essa soberania não está em salvar a maioria da humanidade, né? Então, essa verdadeira soberania não está exatamente na ilusão do Salvador ou no mito do herói, na ilusão de ser herói, mártir, salvador, como muitos terapeutas, nós como terapeutas precisamos tomar muito cuidado com essas armadilhas, especialmente quando nós somos empáticos. Então não está em salvar as pessoas, em querer que todo mundo desperte, não é salvar o mundo do engano, não é salvar o coleguinha ou a pessoa que você ama daquele engano. A gente não gosta de ver pessoas amadas se enganando, mas não é salvando muitas vezes essas pessoas do próprio engano. O engano ele serve para nos educar, para a gente aprender com eles. A gente só aprende quando a gente mesmo passa pela experiência, né? Então, na verdade, o verdadeiro milagre desse ponto de despertar da ilusão não está nessa salvação do engano, mas é em garantir que esse engano não governe a sua vida e não governe mais o seu mental, não governe mais seu plano mental, não te governe mais emocionalmente. Então, quando você percebe que é um engano, que é um equívoco, foi uma ilusão, foi uma interpretação equivocada dos dados ali da leitura que eu fiz da realidade, então aí nesse momento em que a gente, tem aquele Eureka's Moment, a gente pode dizer, agora eu entendi, eu aprendi, eu senti na pele isso daí. Então, nós dizemos que isso é transformar o oásis, transformar o deserto num oásis que é possível dentro da psicosofia lilithiana. Então, existe esse processo de você transformar, alquimizar, né, o deserto num oásis, tá? Então, você transforma o deserto num oásis que é possível. E aí, então, eu tenho sempre algumas notas quando eu venho fazer os vídeos, eu gosto muito de escrever, e isso daqui também vou colocar disponível nos meus blogs em algum momento.
É uma pergunta assim que nós trazemos aqui, porque eu não trabalho sozinha, né? Então Lilith está sempre junto, que a gente faz para você que está assistindo esse vídeo, né? Como é que você enxerga essa resistência que o ego humano tem de abrir mão do drama para poder abraçar a realidade? Interessante, né? Porque abrir mão do drama faz muita diferença, mas muitas vezes, quando nós estamos no meio desse drama, nós não estamos enxergando aquilo como um evento necessariamente dramático, embora aquela forma de pensar esteja realmente nos causando uma intensa dor, né? Então, vamos dizer assim que a ilusão, ela muda de roupa, só que o mecanismo é o mesmo. Muitas vezes a gente sai de uma ilusão e entra noutra, e a gente vai repetindo os mesmos, vai recriando os mesmos ambientes de ilusão, porque é uma necessidade de aprendizado da alma, gente. Entende? Então não adianta ficar bravo com o mundo das ilusões. O mundo das ilusões, ele é necessário para o nosso progresso, a nossa evolução, o nosso desenvolvimento espiritual. Se matéria é ilusão e nós, o espírito, cria a matéria tem a sua função. Então é uma coisa que Lilith sempre fala para mim: mas minha filha, você precisa olhar para a Matrix com outro olhar. A Matrix, ela pode ser boa para você, sim. Você pode causar no seu ecossistema ao seu redor impressões tão positivas de você mesmo, com a sua energia, que tudo isso que é bom de você começa a se refletir fora. E como a lei é uma só, como a lei que governa tudo é uma só, a lei dos espelhos, que algumas pessoas, que a maioria de nós vai chamar de lei do retorno, ou lei do karma, então a lei dos espelhos, o que vai acontecer? A Matrix ela não vai ter outra opção a não ser começar a mostrar o quê? Espelhos e mais espelhos para você. Então, se você sorrir diante do seu espelho, se você aprende a sorrir no seu deserto, essa é a lição de Lilith, né? Que é maravilhosa e fundamental para todos nós agora, nesse momento da transição planetária, né? Se você aprende a sorrir para si mesmo, dentro do seu deserto, ali no espelho do seu deserto, não tenha dúvida de que esse deserto ele vai se transformar, se é que já não está se transformando num oásis. E oásis não significa um mundo perfeito, um mundo sem falhas, porque como todo ambiente natural tem insetos. Ai, Deva, tinha que pensar nisso. Eu não gosto de mosquito, acho que ninguém gosta. Mas vamos trazer um pouco de riso e leveza aqui para nós, né, gente? Então, vamos dizer assim que a humanidade, ela nunca esteve fora de ilusão alguma. A gente nunca esteve fora de nenhuma ilusão. O cérebro humano, ele é uma máquina de criar narrativas para sobreviver, é da nossa natureza. É da nossa natureza, então não adianta ficar bravo com o mundo das ilusões, né? Então, assim, no passado, por exemplo, a ilusão era achar que os eclipses eram causados por deuses e deusas que estavam zangados. Aí depois, isso daí mudou a leitura da realidade e a humanidade começou o quê? A ter aquela projeção puritana de demônios, de bruxas no deserto, nas florestas, né? Tá, e aí hoje o que a gente tem? A gente tem essas ilusões que ganham essas roupas modernas, né? Os super-heróis da Marvel, que são a nossa diversão, né? Os deuses antigos foram substituídos por heróis e vilões dos cinemas, pelos atores, né, que são cultuados como deidades, bandas, né, de música e artistas cultuados como deidades, né, e também ganharam roupagens do quê? Das bolhas das redes sociais, a polarização extrema, eu sou isso, eu sou aquilo, se você não é daqui, então, nós dois éramos amigos antes de acontecer esse evento aqui, aí aconteceu esse evento, eu decidi vir para cá, se você não vir para cá, então você não é mais meu amigo, né. Isso existe, gente, isso existe. A gente não vai trazer discurso político aqui para nossa pauta, mas a gente sabe que essas coisas existem através de discursos de polarização extrema, né? Que mais nos separam do que nos une, né? Que não traz compaixão de verdade entre nós.
né? E a roupagem moderna também, ela vem o quê? Por teorias, essas teorias que surgem hoje, as teorias modernas de como funciona a realidade. A gente continua imaginando, reinventando e tentando reorganizar e tentando reinterpretar e compreender a realidade, né? De um tempo passado, um tempo para cá, a gente chamava de teoria da conspiração. O que era a teoria da conspiração hoje já não é mais, né? Então, assim, você tem o quê? Um consumo desenfreado. Então, a gente pode dizer que a humanidade, assim, que a ilusão da humanidade, as ilusões da humanidade, elas continuam mudando de roupa, só que o mecanismo continua sendo o mesmo, né? Continuam sendo ilusões, porque nós estamos interpretando os nossos medos, nós estamos reinventando as nossas histórias. Então, vamos dizer assim que mudar o objeto da ilusão faz parte do nosso caminhar enquanto humanidade, tá? Mudar o objeto da nossa ilusão faz parte do nosso crescimento enquanto ser humano, enquanto indivíduo, enquanto pessoa. O medo do vazio, que é o deserto que Lilith traz. Esse deserto tão bem explorado ali, também em Lilith, o livro da transgressão, nosso terceiro livro da coleção Legado de Lilith, né? Então isso continua lá, esse medo continua lá. Enquanto existir medo, vai haver ilusão. Enquanto houver criatividade, vai haver ilusão. Enquanto houver energia, haverá ilusão. Então, o medo do vazio continua lá, e enquanto a gente tiver realmente esse medo, gente, a mente humana ela vai ter essa tendência de inventar uma história para cobrir algum buraco. E eu diria que não só o medo ele já é uma ilusão. O medo ele já é uma ilusão, tá? Medo é uma coisa que não deveria existir, né? A gente quer aprender a ter coragem, outros já são mais ousados, querem aprender a serem destemidos como Lilith. E muitas vezes, quando você está nessa trajetória com Lilith para desconstruir o seu castelo de ilusões, você percebe que a necessidade da sua mente vai ser criar novos ambientes ou buscar novos padrões de referência para que ela possa se reinventar. E isso é se reimaginar. Quando você cria uma nova personalidade, baseado na destruição que já foi, e agora você quer uma coisa nova, então você não quer mais usar nada que está ali, né? Você aprendeu com o que está ali, então agora você vai pegar uma nova referência, vamos colocar assim, né? Então você não quer mais baseado no que foi, não. Você quer se basear no que está agora, em como você está agora. Você vai precisar o quê? De um novo vocabulário, um novo padrão de referência, uma repaginação. Tem gente que vai buscar o quê? Uma consultoria de moda, vai buscar o quê? Mudar o estilo em que se veste, para conseguir alterar a personalidade a fim de superar um trauma. Fica aqui uma dica, isso funciona. Então, a gente busca sim formas de tapar um buraco do medo ou de superar, de transcender. E fora isso, tem a necessidade inata, ou seja, o processo de criar. É da mente humana, é da história humana fazer isso, né? Então, o despertar, ele é individual e ele também é um despertar de pequenos grupos que vão se unindo e aí vão formando grandes grupos. Aí é que a gente tem essa impressão de que mais gente está despertando mesmo, é aí que eu queria chegar, né? Então, se você teve, vamos dizer assim, se você ficou com a gente no vídeo até agora, tá no momento de você deixar o seu like aqui. Se você não é inscrito ou inscrita, aproveita para se inscrever no canal, que isso ajuda demais o nosso trabalho, tá bom? Então, essa história que a gente conta, a história da humanidade, ela nunca acordou em massa. Vamos recapitular aqui, tá? Quem acorda são os indivíduos, e aí a gente faz esse processo em grupos, nosso ecossistema, e os ecossistemas se unem formando uma grande massa, né? Então,
quando a gente começa a questionar os dogmas de Lilith, essa questão de trazer a liberdade, se libertar da ilusão, de olhar para o mito de Lilith assim, com um rigor histórico, um rigor analítico, quando a gente faz isso, a gente começa o quê? A desconstruir aquelas camadas de ilusão, e a gente também faz um estudo gnóstico, metafísico, que está além daquelas figuras de linguagem que foram utilizadas para descrever determinados, apontar cifradamente determinados contextos que não podiam ser escritos de uma forma tão explícita ali, né? Então, desde as escolas antigas de filosofia até os grupos de estudos de hoje, a imaginação, ela sempre vai estar muito ativa, ela vai estar ativa na nossa forma de interpretação dos dados, dos fatos, da realidade, e isso não é uma carta branca para a gente distorcer as coisas, mas na verdade é um esclarecimento para a nossa despertar, para o nosso despertário, para a nossa, eu não gosto dessa palavra, salvação, entre aspas, né? No sentido de elucidação, né? No sentido de, nem eu não gosto também da palavra iluminação, porque ela tem contextos religiosos já muito profundos e arraigados no nosso inconsciente, mas vamos dizer individuação, o termo que o Jung dizia, né? Vamos falar, já que nós somos junguianos aqui no canal, então vamos dizer que a nossa individuação, né, enquanto pessoas, tá, dentro de uma humanidade contra essas ilusões todas, não vai acontecer como um evento global assim. Não, a gente está vendo que são pequenos grupos aqui e ali, e esses grupos estão alterando os ecossistemas de onde eles estão, né? E então não é todo mundo que abre o olho ao mesmo tempo. Então, se você abrir o olho, o seu colega, a pessoa que você ama, não tá abrindo o olho, às vezes é momento da gente seguir adiante, né? Vai depender muito do contexto, né? Algumas pessoas preferem permanecer, às vezes elas sentem que tem uma missão ali para continuar ali, né? E tá tudo bem também. Às vezes o seguir adiante é permanecer onde está. Então Lilith, ela traz assim ensinamentos que muitas vezes contradizem aquilo que parece óbvio para nós, né? Dentro do conceito, por exemplo, de desconstruir a ilusão. Ela tem que destruir a ilusão? Ela fala, não, você tá louco. Se o mundo é feito de luz, nós somos uma camada de tecidos de sonhos, tecidos e mais tecidos. Cada sonho é uma vestimenta linda, maravilhosa. Outras são horríveis, não é? Então, eu acho que essa reflexão hoje traz aqui pra gente a coragem pra gente parar, pensar pela gente mesmo e parar de replicar aquilo que é o óbvio, mas assim, realmente pensar os próprios pensamentos, né? Fazer uma metacognição. Eu estou pensando os meus pensamentos, eu estou pensando isso porque eu acredito nisso ou porque eu fui ensinado a acreditar nisso, né? Então, hoje em dia, a gente está o quê? Como é que trazendo, né, assim, essa ideia, né, de que em cada tempo da humanidade a ilusão ela foi mudando de roupa. Antes eram os deuses. Aí hoje o que a gente tem? Tecnologia também, né? E a tecnologia, ela trabalha tanto como uma amplificadora das nossas ilusões, como também trabalha para que a gente desperte mais. Olha só que interessante. Então, assim, ela vai funcionar como uma lente de aumento, um espelho também que aumenta, né? Ela tanto vai criar ferramentas para prender as pessoas nas ilusões mais profundas. Então, a gente tem o quê? Essas fake news, esses algoritmos, né, que vão alimentando ali vieses, tem deepfakes também, né? E a gente também vai ter o quê? Esse acesso instantâneo para o conhecimento. Então, hoje em dia, você pode pesquisar e encontrar bibliotecas virtuais boas também, tanto quanto você encontra as presenciais e os livros físicos. Então, hoje, por exemplo, se você quer estudar sobre Lilith, você pode encontrar muitas informações a respeito dela, mas você precisa ter uma consciência ativa, liberta desse viés, diferenciado do viés da massa,
tá? Ou seja, da massa que pensa, que tá sentindo diferente, que acha que tem medo, vamos dizer assim, que acha que Lilith é uma coisa ruim, que tem medo dela, né? E você vai ter que o quê? Se diferenciar. E em pouco tempo, então, você pode... Em pouco tempo que eu digo entre aspas, depende muito do metabolismo de cada um, né? Mas em pouco tempo que eu digo em termos de informação. Você pode ler uma grande quantidade de informação a respeito dela. E aí você vai ter que selecionar esse conteúdo, né? Do que serve e o que não serve para você. O que combina e o que não combina com a sua energia. Então, vamos dizer que a humanidade hoje, ela tem o maior laboratório de ilusão e o maior portal de libertação na palma da mão. De todos os tempos da história humana, hoje, com certeza no futuro vai ser mais, esperamos que sim, né? Ou seja, sonhamos, né, que tenhamos, que seja melhor, né, para os nossos descendentes. Mas hoje, analisando hoje, esse período histórico da transição planetária, não é? A gente tem o maior laboratório de ilusão e o maior portal de libertação na palma da nossa mão. E aí o pessoal que fala mal do celular vai dizer, e a Deva lá. Não, gente, eu só usei isso daqui com o celular como figura de linguagem, tá? Mas assim, para fazer um trocadilho, entender que através do celular você consegue acessar informações muito importantes, inclusive conselhos ou livros que poderiam, que alteram a sua percepção da realidade. Tem gente que depende disso daqui para viver a vida, aliás, a vida de quem hoje não está dentro disso daqui? Me fala. Se até para acessar uma conta de banco você precisa disso daqui, ou trabalhar no seu laptop, você também precisa disso daqui, né? Então a gente pode dizer assim, né, que a gente tem um laboratório, né, um laboratóriozinho das ilusões aqui, perigoso por sinal, né? Você fica lá na rede social e você também tem um portal de libertação, né? Porque dependendo, a faca, ela não é boa nem má, depende da função que você dá para ela. Você vai usar ela para quê? Para cortar um pão, para cozinhar ou para ferir pessoas, não é verdade? Então, no fundo, a maior busca em estar fora da ilusão, né, dessa preocupação que as pessoas têm de estar, de acordar da ilusão, na verdade, isso. Essa preocupação é o motor, é a máquina que gira, é o motor da nossa evolução. É o que nos impulsiona a continuar dentro da ilusão e a sair dela também, né? Então, se um dia a humanidade perdesse totalmente a capacidade de criar as ilusões, de criar, inventar mitos, inventar histórias, entende? Se a gente perdesse essa capacidade de criar arte, a gente também não ia... a gente ia se sentir morto, né? Ia carecer de sentido, de significado, porque isso daí, a imaginação é um aspecto muito profundo e intrínseco da mente, tá? Então, o segredo não é a gente extinguir a ilusão, extinguir o mito, né? Mas, na verdade, é ter essa maturidade para saber que o mito é um mito, para entender que as histórias, elas têm, vamos dizer assim, elas têm um objetivo, elas têm uma narrativa, entender quais são as narrativas que estão por trás das histórias, né? É mais ou menos ali como eu consigo propor, como eu comecei, né, no trabalho com Lilith, na proposta dos livros da coleção Legado de Lilith, tá? E também dos processos que a gente traz nas aulas e nos cursos que estão disponíveis aí na nossa plataforma. Vou deixar todos os links aqui para você. E, novamente, chegou até aqui, ainda não deu like nesse vídeo, deixa o seu like, por favor, se não é inscrito ou inscrito, se inscreve aqui no canal, é muito importante o seu apoio, a sua ajuda pra gente. Aproveita e verifica a possibilidade, aí, os benefícios de você ser membro, porque com um valor muito baixo você consegue ajudar a gente a crescer nesse trabalho, fora que é um baita de um estímulo pra gente continuar compartilhando essas histórias tão interessantes, essas reflexões que eu tenho certeza que ajudam muito na percepção, na alteração da percepção da realidade de vocês também. Eu vou ficando por aqui, beijinho cósmico e até a próxima. Cheque os meus cursos, cheque os meus livros.